A é a lista de textos, ou livros, religiosos que uma determinada comunidade aceita como sendo inspirados por Deus e autoritativos. A palavra cânone vem do termo grego régua ou vara de medir. Os cristãos foram os primeiros a utilizar o termo para fazer referência às suas escrituras. Matthew de Nurek considera que a ideia é derivada do judaísmo. A maioria dos cânones tratados neste artigo são considerados como fechados, ou seja, livros não podem mais ser acrescentados ou removidos. 4. O que reflete a crença de que a revelação divina está encerrada e, portanto, uma pessoa ou grupo de pessoas foi capaz de juntar os textos inspirados aprovados num cânone completo e autoritativo. 5. Por outro lado, um cânone aberto é aquele que permite a adição de novos livros através da revelação contínua. Estes cânones se desenvolveram primordialmente pelo uso de textos em contexto de culto. 6. Nesse processo, emergiam nas comunidades israelitas e, posteriormente, cristãs, uma coleção de textos dotados de autoridade. 7. 8. Posteriormente, apareceram debates. 9. E consenso entre as autoridades religiosas de cada uma das respectivas denominações. Os fiéis consideram os livros canônicos como sendo inspirados por Deus ou como expressando a história autoritativa da relação entre Deus e seu povo. Alguns livros, como os evangelhos judaico-cristãos, foram excluídos do cânone completamente, mas muitos livros disputados, considerados não canônicos ou apócrifos por alguns, são considerados como sendo apócrifos bíblicos, deuterocanônicos ou plenamente canônicos por outros. Diferenças existem entre a Tanakh judaica e os cânones bíblicos cristãos e entre os cânones das diferentes denominações cristãs. Critérios e processos de canonização diferentes ditam o que as diversas comunidades consideram como escrituras inspiradas. Em alguns casos, nos quais diferentes graus de inspiração se acumularam, é prudente discutir textos. Judaísmo rabínico. O judaísmo rabínico, em hebraico, reconhece os 24 livros do texto massorético, geralmente conhecidos como Tanakh, em hebraico, ou Bíblia hebraica. Evidências sugerem que o processo de canonização ocorreu entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Um ponto de vista popular é que a Torá foi canonizada por volta de 400 a.C., Neviim profetas, por volta de 200 a.C. e Ketuvim escritos, por volta de 100, 11. A hipótese, antes popular entre alguns círculos acadêmicos, de que houve um concílio de Jânia no qual as autoridades judias discutiram o cânon hoje é rejeitada. Segundo Marques Vibretler, as escrituras judaicas além da Torá e Neviim são fluídas, com diferentes grupos considerando diferentes livros como autoritativos. O Deuteronômio, parte da Torá, inclui uma proibição contra a adição ou remoção, Deuteronômio 4:2, Deuteronômio 12:32, o que pode ser aplicado ao livro em si, ou seja, a proibição contra qualquer edição futura pelas mãos dos escribas, ou as instruções recebidas por Moisés no Monte Sinai. 19, 2 Macabeus, um livro que não faz parte do cânone judaico, descreve Neemias, c. 400 a.C., como tendo fundado uma biblioteca e colecionado livros sobre reis e profetas, os textos de Davi e as cartas dos reis sobre ofertas votivas. 2 Macabeus 2 e 3 a 15. O livro de Neemias sugere que o sacerdote escriba Esdras levou a Torá de volta do cativeiro na Babilônia para Jerusalém, onde foi reconstruído o templo, Neemias 8, Neemias 9, por volta da mesma época. Tanto o primeiro quanto 2 Macabeus sugerem que Judas Macabeu, c. 167 a.C., também colecionou livros sagrados, e Macabeus 13:42 a 50, 2 Macabeus 2 e 3 a 15, 2 Macabeus 15 6 a 9, o que levou alguns estudiosos a sugerirem que o cânone judaico teria sido estabelecido pela dinastia dos Asmoneus. 20. Porém, estas fontes primárias não sugerem que o cânone estava fechado na época e também não deixam claro que os livros sagrados da época eram os mesmos que mais